Bom, vamos lá, gente. Saudações imobiliárias. Estamos aqui, eu sou o Pedro Cunha, estou aqui para mais uma live da nossa série Aceleração de Imóveis, um programa que a gente tem por objetivo discutir estratégia para fazer qualquer imóvel, qualquer empreendimento ser vendido em 12 semanas sem a necessidade de pagamento de comissão de venda. E cada live, cada programa desse a gente tem por rotina e costume estar aqui trocando uma bola com o nosso amigo, parceiro Marcos Margueron. Diz aí, Marquinhos. É isso aí, turma. Muito bom estar com vocês aí. Mais um dia juntos para compartilhar esse conhecimento sobre esse assunto tão bacana que é a aceleração de imóveis. Bom, Pedro, hoje o nosso episódio de hoje, ele é o seguinte: por que os donos de imóveis devem escapar da tentação de entregar seus imóveis, seus empreendimentos a vários corretores, né? É uma tentação complicada. Vai falar aqui, a gente está sempre focando em como acelerar a venda. Como não ficar com aquele imóvel parado que dói no bolso de todo mundo cada mês que o imóvel fica parado. Então, tem estratégias, e aqui a gente está para discutir elas, que são prós e contras a essa aceleração. E aí a gente tem uma tentação. Essa tentação de que nosso avô, nosso pai, a gente vem tendo essa cultura de entender e intuitivamente, por que não autorizar o máximo de corretores ou imobiliárias ou pessoas, desde o porteiro até... Bom, todo mundo que puder saber do meu imóvel à venda, mais chance eu tenho de vender mais rápido ou vender sem dar tanto desconto e daí por diante. E isso é uma tentação. Isso realmente é uma tentação e é perigoso. E aqui a gente está para ver o que acelera. E eu estou para te falar o seguinte, nós vamos discutir essa live toda, nós vamos ver o quanto é perigoso essa tentação de autorizar todo mundo a vender o seu imóvel. Exatamente, porque intuitivamente, né, a gente tende a cair nessa tentação de achar que, poxa, quanto mais corretores estiverem, poxa, trabalhando o nosso imóvel, mais rapidamente ele vai ser vendido. Então, a ideia hoje é explorar esse tema aí através dessa nossa conversa e que vocês saiam desse nosso bate-papo com uma visão muito clara a respeito disso, né? A respeito não vou falar que é uma pegadinha, mas é desse risco de estar colocando o imóvel na mão de muitos corretores. Bom, vai lá, segue. Vamos lá. Então, vamos começar falando sobre essa tentação, né? Por que é tentador e onde está o risco por trás dessa tentação? Por que a visão do dono do imóvel ela é diferente do intermediário? Qual é a grande diferença de um e de outro? Uma dor que um sente e que o outro não sente. Como é que funciona essa questão? Talvez na época dos nossos avós, né? Que conhecia. Quanto mais gente vai se conhecendo na cadeia de relacionamento, mais gente vai ter o alcance de conseguir chegar a conhecer que esse imóvel está vendo. Então, se você conhece uma pessoa que tem um feudo, que tem um certo grupo de amigos, vamos imaginar, tem um corretor de imóveis que é afiliado ao Lions Club. E lá atrás, há 50 anos atrás, esse Lions Club tem lá aquela turma que se reúne, quase que uma maçonaria, né? Ali, aquele pessoal ali. Então, a chance de você alcançar alguém daquele clube, daquele feudo, daquele núcleo, chegar e atingir essa pessoa é legal. Então você fala para uma pessoa para levar para esse clube, depois você fala para uma segunda pessoa para levar para esse segundo clube, depois você fala com outra pessoa. Então, quanto mais ramificado puder estar a sua oferta ou a sua notícia que está à venda, mais chance de você conseguir alcançar o comprador. Só que hoje é o seguinte, hoje os canais de oferta, de venda, de busca, de procura, são os mesmos. Hoje, com a tecnologia,
eu posso afirmar para você que mais de 90% das vendas efetivadas no Brasil inteiro, em algum momento, a jornada do comprador passou por um site que todos conhecem, que é o Zap Imóveis. Então, quanto mais corretores você dissolve a sua oferta, mais gente tem trabalhando, mais ofertado o seu imóvel está e menos compromisso quem está ofertando o seu imóvel tem com o prazo e com o valor de venda. Por quê? Porque a pessoa pega o telefone e fica sabendo que você está vendendo um imóvel. Fala, olha, senhor Marcos, eu sou da imobiliária ABC e eu estava querendo ter a oportunidade de trabalhar o seu imóvel. E aí você se enche de orgulho, você fica naquela satisfação, você fica, não, ó, o meu imóvel está sendo procurado. As pessoas Exatamente, estão aumenta o buscando ego, assim, imóvel. né? Você inflama o ego. E é o seguinte, quanto mais gente está procurando, mais inflamado o seu ego fica, né? Então, quem mais te liga são corretores. Basta você fazer uma experiência simples, qualquer um aqui pode fazer, coloca um anúncio no Zap e coloca lá um título escrito negociação direto com o proprietário. Se você botar uma coisa desse tipo, você vai ver quantos corretores vão te ligar fazendo uma ação que eles chamam de captação. E quanto mais corretor você deixar, mais anúncios do seu imóvel vai ter na mesma plataforma. Não é raro da gente receber cliente e ver, quando a gente vai fazer um diagnóstico de como está o imóvel dele em oferta, você abre em sites como o Zap, ou como qualquer outros secundários ou terciários, tem diversos sites, diversos canais, você vê 10, 15, 20 anúncios, às vezes, do mesmo imóvel. E a gente sabe que aquela lei de oferta e demanda, quanto maior a oferta, se a demanda é de uma ou talvez duas pessoas procurando o mesmo tipo de imóvel, a sensação que essa pessoa está tendo é que esse cara está desesperado, está há Exato. muito tempo sem vender, já espalhou para Deus e o mundo, as pessoas, os corretores, estão se degladiando para fazer anúncios idênticos no mesmo portal, dividindo o atendimento, talvez, do mesmo comprador. E quanto mais você oferta, quanto mais você autoriza, menos compromisso quem está na ponta tem com você. Eu vou dar um exemplo. Me lembra um pouco aquele ditado, né? Que a gente fala que cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Porque nenhum dos donos vai ter aquele comprometimento em alimentar, em cuidar do cachorro. Essa relação é válida com o imóvel também. Se você colocar na mão de muitas pessoas e muitos intermediários, fica aquela relação do deixa que eu deixo, né? Fica aquela falta de comprometimento, realmente. Vale contribuir que é o seguinte, hoje nesses canais, se você tiver 10 anúncios, o cara vai ficar fazendo um leilão entre imobiliária para ver quem consegue convencer o dono a vender por um preço mais barato. Então ele liga para a imobiliária A, fala que se ele está pedindo 500 mil, ele fala que está querendo pagar 450. Ele liga para a imobiliária B e fala, olha, cara, eu estou com uma proposta aqui, se você quiser, você leva 420 aqui, se colar, colou. Talvez na imobiliária C vai mandar uma proposta de 400 mil. O mesmo cara, o mesmo comprador, a mesma pessoa. Então isso é muito perigoso. Então se você quer encurtar o caminho, você tem que entender, no mínimo, como funciona o mecanismo por dentro da empresa que pede autorização para vender o seu imóvel. Na hora que você entender como é que funciona esse mecanismo ali dentro, os porões das imobiliárias, como funciona a relação comercial, desde a pessoa que liga para você até o corretor que está atendendo alguém que queira comprar, você vai pensar diferente antes de você pensar dessa forma. Porque é claro o seguinte, eu queria colocar claro aqui um conceito, e que existe esse conceito muito assim, transparente em setores e mercados como nos Estados Unidos, e ele é feito de uma maneira oculta aqui dentro do Rio de Janeiro, do Brasil, que é o seguinte, existe o corretor da venda e existe o corretor da compra.
E dentro desse mecanismo, se você olhar a imobiliária funcionando como empresa, como o core business dela, ela precisa, o principal ativo dela são carteiras de cliente procurando e carteiras de imóveis cadastrados. Então você que é dono de um imóvel, você que pensa que você é aquela última última Coca-Cola do deserto, você sabe que você é encarado como fornecedor de matéria-prima de uma imobiliária. A imobiliária, ela se abastece, o estoque dela, de autorizações de venda, como do seu imóvel, quando você dá o ok para ele, ele simplesmente cadastra o seu imóvel. Ao cadastrar o seu imóvel, você hoje é um fornecedor de matéria-prima. E a principal matéria-prima que a imobiliária tem é imóvel cadastrado, para poder servir de opção de escolha de quem está comprando. Bom, dentro dessa modelagem de negócio, você entendendo comigo como funciona a imobiliária, é claro que você perguntar para ela, o dono do imóvel é seu cliente? É claro que ele fala que é seu cliente, mas na verdade ele aprendeu, desde quando ele era estudante, para tirar o Cresce, o corretor tem dois clientes, o dono do imóvel e o comprador. Mas o dono do imóvel, se você olhar a cadeia produtiva, ele é um fornecedor. E é claro que você tem que tratar um fornecedor com a maior gentileza, o melhor atendimento, dando o melhor suporte, como se fosse um fornecedor chave de qualquer indústria. Se você tem uma indústria de pneu, você tem que tratar o teu fornecedor de borracha a pandeló também, porque é a tua matéria-prima master. Então, assim como uma imobiliária, fala que o dono do imóvel é um cliente, mas na verdade é um fornecedor de matéria-prima. Bom, sendo um fornecedor de matéria-prima, como é que funciona o mecanismo da imobiliária? E eu queria, antes de mostrar o mecanismo da imobiliária, mostrar como é que funciona, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe o corretor de venda e o corretor de compra. O corretor de venda eles chamam de listing agent e o corretor de compra é o selling agent. O selling não é compra em inglês, é o contrário, mas é assim que eles definem, é assim que eles se combinam. E isso é muito transparente de uma forma que é o seguinte. A comissão é 6%. Então, nos Estados Unidos, só existe um corretor responsável pela venda de um imóvel. O dono desse imóvel, ao pensar em vender, ele faz uma espécie de concorrência entre os fornecedores que vão levar o imóvel dele a um anúncio, aos compradores e vão fazer o trabalho de divulgação do imóvel. Esse trabalhador, essa pessoa que ele delega e aposta o seu maior patrimônio, ele é uma pessoa. É uma exclusividade que funciona com o que eles chamam de listing agent. O nome listing é porque lá existe uma lista única de imóveis, em vez de ser a bagunça de todo mundo poder anunciar no Zap. No Zap você anuncia corretor, dono, até quem não é dono, até quem não tem exclusividade, coloca um anúncio no Zap. E fica aquele samba do maluco doido. Está ali dentro, ali, você não sabe nem se aquele imóvel está sendo ofertado ou a pessoa que está ofertando tem credibilidade ou autorização do dono para poder ofertar, né? Bom, então lá, só quem pode ofertar um imóvel é o listing agent. E esse listing agent é transparente, ele é o corretor da venda. E a comissão dentro da relação comercial, lá é uma comissão de 6%. Coisa que aqui no Brasil, em algumas regiões é 6%, em algumas regiões são mais características por 5% e tal. Lá, o listing agent fica com a metade da comissão de 3% e todo o trabalho de oferta e, se porventura pulverizar em alguns corretores de compra, esse arranjo é dividido de forma transparente. Tá, mas peraí, Pedro, como é que esse listing agent, que no final das contas é o representante do proprietário, o representante do vendedor, como é que ele ganha esse direito de vender de forma exclusiva o imóvel? Né? Que tipo de processo de seleção, né? É como um recrutamento, é uma seleção de uma pessoa que vai trabalhar para
vender o seu imóvel. Que tipo de informações o dono pede dessa pessoa? Um corretor avulso, é uma imobiliária cadastrada lá fora, né? Não pode ser um corretor avulso, só quem tem acesso a conseguir ser o listing agent é uma imobiliária, né? Uma agência lá que tem corretores dentro, mas essa agência está ali dentro e ela é a responsável por toda a cadeia. E assim como você faz uma concorrência de qualquer serviço ou produto, não só assim, o preço é um preço tabelado. Então, a pessoa vai ganhar a sua confiança mediante o plano de negócio que ele vai te propor. Então, ele leva lá praticamente um PowerPoint para poder mostrar por que você tem que contratar ele para ser o seu representante. Cara, aqui no Brasil a gente tem isso também. Só que é a figura do representante comercial. Você não vê a Coca-Cola colocando diversos representantes comerciais para poder vender para o mesmo supermercado. A figura é a mesma. É um comprador único, é um fornecedor de matéria-prima única, a Coca-Cola, igual o dono do imóvel, o supermercado igual o comprador. Você vê um monte de corretor vendendo para o mesmo supermercado? Você não vê. Então, você dá exclusividade para um representante comercial, tá? Só que algumas pessoas acham que dar exclusividade é dar demais. Acha que isso é um... Cara, como é que eu vou dar exclusividade para uma pessoa? Não. A troco de quê? A troco de quê? Né? E no final dessa live eu espero que todos entendam que é o seguinte, que exclusividade não é uma virtude que você está dando para a pessoa. Pelo contrário, é quase que uma obrigação sua buscar uma pessoa que seja o responsável pela sua venda. Ou até que seja você mesmo. Ou um filho seu, alguém que tenha a capacidade. E você, como dono do imóvel, a gente, no programa de aceleração de imóveis, a gente capacita não só o proprietário, como que a gente chama de aceleradores de imóveis. Então, você tem a capacidade de colocar um dono do negócio, vamos lá, para poder fazer essa gestão e, na transparência, ele ter a metade da negociação garantida. Aí você fala, pô, mas eu estou dando exclusividade. Pô, o mínimo que a Coca-Cola quer também, quando o cara quer exclusivo dele para poder ser o representante comercial, ele também não quer que esse representante comercial venda Pepsi para o supermercado. Mais do que justo você conversar com ele e falar assim, cara, eu tenho um imóvel aqui na minha região aqui, eu quero que você seja o representante dela aqui. Vamos trocar então essa exclusividade? Tem algumas pessoas que podem achar que não é vantajoso. Mas eu tenho certeza, para quem tem um espírito de dono, o listing agent que tem um espírito de dono, não teria problema nenhum de trabalhar imóveis não conflitantes, para justamente não colocar a estratégia vencedora de um imóvel para o concorrente dele direto ter essa vantagem competitiva clara para ele. Então isso, trazido para o Brasil, o mercado da corretagem, ele é feito de forma oculta, nebulosa. Como que funciona dentro das imobiliárias? Então saiba o seguinte, aquele corretor que pega o telefone e te liga, que ou soube que o seu imóvel está à venda, ou viu que o teu anúncio está direto com o proprietário e te liga e fala, olha, o senhor não quer deixar a nossa imobiliária trabalhar o seu imóvel? Aí você fala, você se enche de ego, né? O ego aí fala, pô, porque vocês estão precisando, vocês têm gente... Não, nós temos aqui uma carteira de cliente maravilhosa, muita gente assim, não. Quero saber se você tem um cliente agora para buscar o meu imóvel ou se você quer apenas cadastrar. Aí o corretor que te liga é um corretor que eles chamam internamente de opcionista. Não sei se alguém já ouviu falar nessa palavra, nessa terminologia, mas é um opcionista, aquele que pega o telefone e liga para você e te convence a dar autorização da imobiliária dele deixar você autorizar e vender o seu imóvel. Então esse opcionista, ele nada mais faz, e alguns deles, eu posso dizer para você que eu administro vários casos como esse, chega a ter corretor que nem pisar no seu imóvel pisa. Ele pergunta, olha, se o senhor tiver fotos, o senhor pode mandar foto aqui que eu sou capaz de fazer uma avaliação rápida aqui de quanto vale o seu imóvel aqui pelo nosso banco de dados aqui. E aí manda fotos aqui, manda o espelho do IPTU e a gente cadastra imediatamente aqui esse imóvel aqui e anuncia pelo preço que o senhor entender. A gente dá uma sugestão, mas quem define o preço é o senhor. Bom, esse opcionista... Mas Pedro, essa figura do opcionista, né? A figura do opcionista, no final das contas, ele é uma figura de aquisição de estoque, né?
de aquisição de estoque para as imobiliárias. Mas como é que funciona essa questão de aumentar estoque? Porque, pô, a gente está acostumado também com outras empresas de outros setores e ninguém quer ter estoque, né? Estoques em empresas industriais, isso é muito negativo, isso custa muito dinheiro. Estoque de imobiliária é vantagem ou desvantagem para o negócio da imobiliária? Como é que funciona essa questão de estocagem? De qualquer industrial, o sonho de qualquer empresário que trabalha com estoque, o cara que é dono de um restaurante, ele compra comida, coloca lá na câmara frigorífica dele e espera o prato ser pedido para ele colocar aquela comida. Se ninguém pediu aquele prato, aquele estoque, ele não tem o custo só do dinheiro, mas também pode depreciar e apodrecer no colo dele, virou uma batata quente. Assim como quem compra matéria-prima para poder beneficiar e vender, ou quem compra simplesmente matéria-prima para comprar e revender. E hoje começou até a febre dos marketplaces. Começamos a ver que a Magazine Luiza, o que ela faz? Ela não carrega estoque nenhum. Ela simplesmente fala, você que é fabricante de televisão, você fabricante de geladeira, meu marketplace, meu provedor aqui, meu canal aqui de internet, ele atrai tanta pessoa, tanta gente, que ó, é vantagem você ficar plugado nele aqui. Então me pluga aqui na minha plataforma, que eu tenho gente fazendo pedido o tempo todo. Então, pluga a Brastemp, pluga a Electrolux, pluga todo mundo. Isso é um marketplace. É um portal de intermediação onde não há o carregamento de estoque. Só que há mais de 150 anos, existe um marketplace chamado imobiliária que tem a virtude, e isso não tem nada de errado, é o business dela, tem a virtude de ser um portal de marketplace onde os donos, os fornecedores de matéria-prima, em vez de vender essa matéria-prima chamada imóvel para esse intermediário revender, ganhando a margem dele, que é os tais 5%, ele poderia comprar um imóvel por 950 e revender por 1.000, ele tem a margem. Só que ele não compra. Ele simplesmente cadastra. Esse cadastrar, eles colocam uma pessoa, que é um corretor, chamado opcionista, que ele tem simplesmente uma função: prospecção. Ele fica todo santo dia catando imóvel que esteja à venda em outra imobiliária, que esteja à venda diretamente com o proprietário, ou que talvez futucando colocou na caixinha de correio, que alguns de vocês já devem ter recebido. Procura o imóvel nessa região para vender. Se você se interessa em vender a sua casa ou seu apartamento, você me liga e procura, que a gente tem gente para comprar. Balela, mentira, é só para cadastrar. E essa pessoa, eu vou falar para você, Marquinhos, ela só vai aparecer, e é o seguinte, ela, se pintar algum cliente nessa imobiliária que busque algum imóvel, eu te confesso que quem vai no imóvel visitar junto com esse cliente não é essa pessoa que cadastrou e convenceu você a vender. Porque esse cara é um opcionista. Enquanto na imobiliária tem outra gerência, outro pedaço, que é a de corretores de venda. Nada mais que um listing agent e um selling agent lá dentro. Só que quando você está dentro de uma imobiliária, você tem o custo operacional, você tem tudo isso. Então, em vez de ser 3% para um avulso e 3% para o outro avulso, a instituição imobiliária também tem que ganhar alguma coisa. Então, eles fazem uma divisão interna desses 5%, em vez de ficar 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. O opcionista, pelo trabalho, só de pegar a mão no telefone e ficar cadastrando imóvel, ele deve ter, sei lá, 0,5%, que é o que, até a última informação que eu tinha, era 0,5%. E o corretor da venda talvez tenha 2%, o resto fica para a imobiliária. Só que o dono fica à mercê desse mecanismo sem entender como é que o imóvel dele está parado. E esse cara que ligou, chamado opcionista, que é o prospectador, ele te liga de 6 em 6 meses, pasmem, para perguntar se seu imóvel foi vendido ou não e se você pretende dar uma mexidinha no preço. Então, você em janeiro autorizou uma imobiliária a vender, ficou lá mofando no cadastro dela uma oferta passiva de anúncios, como qualquer outro, talvez postagens em redes sociais e tal, e o próprio site da imobiliária, mas que tem muito menos movimento do que um próprio Zap, colocar
Aí ele te liga 6 meses depois e fala assim, seu Marcos, e aí, seu apartamento está cadastrado com a gente aqui? O senhor já vendeu? Aí você fala, não, idiota, como é que, porra, como é que eu vendi? Se você que está querendo, você que está vendendo meu imóvel, você está me perguntando se eu vendi ou não? Pô, você não sabe se tem alguma negociação em curso, ou não tem alguma notícia, não? Você está me ligando para saber notícia de mim? Então isso é a provocação e você vê através disso o total descompromisso. E, Sim, pasme, mas porque tem quando o imobiliárias imóvel. que... Ah, porque quando o imóvel fica parado, o imóvel parado para a imobiliária não custa nada. O imóvel é mais um na prateleira das imobiliárias. Enquanto que o custo desse imóvel parado pesa e pesa muito no bolso do proprietário, né? A gente está falando aí de Conta despesas do correntes, de estoque. IPTU. Não, e não é Exatamente. raro. Tem gente que fala assim, Pedro, eu não aguento mais, já coloquei em 10 imobiliárias e eu não aguento mais pagar IPTU, condomínio e depreciação do imóvel e esse negócio simplesmente não vende. Aí eu vou responder para você que você está pagando esse custo de estoque. Aí eu vou te falar, o problema não é quem, o problema é o quê. O problema não é o seu imóvel. Se o seu imóvel tivesse e fosse realmente uma oferta irresistível, se tivesse trabalhado, como a gente falou ontem na live, se ele fosse um unicórnio, Exato. você não precisaria talvez de ninguém para vender. Então, se você coloca 1, 2, 3, 4, 10 corretores para vender, essa tentação de vender mais cara, um produto mal posicionado, que a gente ontem até falou. Não é mal posicionado, não é produto que precisa reformar, não é isso. É um produto que tem que saber com quem que ele está disputando para ele poder ser o único na praça e dizer o seguinte, cara, só aquele imóvel tem aquilo. Só aquele imóvel, talvez se for para competir por preço, só aquele imóvel tem aquele preço por metro quadrado. Ou só aquele imóvel, ele é ofertado daquela forma. Entendeu? Então, Exatamente. Aí dentro de... a gente volta um pouco a essa discussão do que a gente chamou ontem e costuma chamar de unicórnio, né? O produto super diferenciado, o produto super único, o imóvel super único, o empreendimento super único. E é isso que realmente atrai e faz o comprador final sair da zona de conforto e chegar a entrar no imóvel ou a venda do empreendimento e falar, a mulher falar para o homem, poxa, meu bem, é esse, eu não quero ver mais nenhum, né? É tomar essa decisão na emoção e a compra é muito emotiva, né? Então, o trabalho tem que ser um trabalho antes da venda propriamente dita, é o trabalho de preparação, né, que é importante. Aqui, estratégia para a gente acelerar. E é justamente isso que atrasa a venda. É justamente isso que é o contrário da boa prática de você focar. E tenha certeza do seguinte, o que motiva um corretor a trabalhar e vender o seu imóvel não é a comissão. Porque comissão ele vai estar recebendo de todos aqueles que estão cadastrados, inclusive de concorrentes diretos seus, a mesma comissão. Então, o que faz ele vender um imóvel mais rápido ou outro? O que faz? O que faz é o próprio imóvel posicionado. É um bom produto que faz com que o corretor tenha o ímpeto dele sair da zona de conforto na hora que ele conhecer o seu imóvel para vender, ele bate a porta, ele passa a mão no telefone em 10 ou 20 caras que ele já tem atendido e que não encaixou nada nesse perfil, ele fala assim, cara, eu preciso você ver esse negócio. Se você não correr, é capaz de outro vir e comprar esse negócio. Então, o que motiva o corretor a vender não é a comissão que você está pagando. Às vezes nem premiando. Se a gente for para um prisma de empreendimento, a gente vai estar falando exatamente do mesmo conceito estratégico. E nos empreendimentos, nos lançamentos imobiliários, a gente fala aqui que toda solução que as empresas que fazem lançamentos imobiliários fazem para grandes empreendimentos, elas se encaixam de uma forma muito mais fácil e muito fácil de ser entendida nos imóveis avulsos. Então, esse problema, não pense que as grandes incorporadoras não têm. Tem talvez iguais ao seu. Quando ela monta um stand de venda, quando ela resolve fazer um empreendimento, coloca lá o produto, o preço e tudo mais, você coloca no stand de venda. E aí, quando você bota no stand de venda, é tentador para um executivo falar o seguinte, cara, vou colocar 5 empresas de venda aqui dentro desse stand aqui,
e vou fazer com que essas 5 empresas de venda aqui consigam atingir o máximo de pessoas aqui para poder vender o meu imóvel. E à medida que o imóvel vai ficando no que acontece, começam a acontecer um fenômeno que é o crescimento de uma coisa chamada houses. Houses nada mais são que a verticalização de agentes corretores de venda, que são, lembra lá que a gente falou dos Estados Unidos, os listing agents? Isso. Que são uma equipe própria, exclusiva, dedicada e com a obrigação de não poder também trabalhar outros empreendimentos e que ficam com um pedaço da remuneração variável que o incorporador coloca. Depois de muito tomar pancada, tentando, você troca uma imobiliária por outra e tal, no stand de vendas, e não resolve. Não resolve, você coloca 1, 2 ou 3 e não resolve. E a figura do listing agent, que fica com metade da comissão, ela é representada pela house da incorporadora e nada impede ela atender várias outras imobiliárias, como um hub de atendimento. Só que esse hub de atendimento tem padrão de amostragem do imóvel, não é qualquer um chega lá e tira foto, não é qualquer um faz anúncio, não é super oferta. É uma oferta exclusiva de quem é o ente responsável pelaquela venda, que é verticalizada. Então aquela comissão de 5% fica 2,5% para a house e fica 2,5% para corretores, compradores que vão acontecer. E você, produtor de imóvel, você que é incorporador, você tem que saber disso, que você é fornecedor de matéria-prima. Porque se você não tiver um time exclusivo contigo e que também seja exclusivo para não vender um concorrente, saiba que assim como um imóvel seu dentro de uma imobiliária que foi captado à venda, tanto no avulso como no empreendimento, ele vai fazer o seguinte, você vai explodir de gastar dinheiro de marketing, vai colocar um stand de venda maravilhoso, vai fazer um produto top, e aí você vai colocar um cliente dentro do stand, que a gente chama de cliente espontâneo. Para pegar cliente espontâneo, você não precisa pulverizar. O cliente espontâneo, você já fez esse esforço de colocar lá dentro. Então, esse cliente espontâneo chega lá e é atendido por um corretor terceirizado, vamos dizer assim, que não tem exclusividade com você. Estava na vez. Ele simplesmente atende. E no primeiro minuto de objeção que um cliente fala assim, cara, não gostei daquele quarto de empregada, ou achei que o lazer podia ser um pouco melhor. Para suprir essa objeção, o que uma pessoa que tem opções diferentes, ela pode falar o seguinte, olha, eu estou de plantão hoje aqui, mas amanhã eu estou de plantão, no outro lado do quarteirão tem um outro empreendimento que eu acho que o senhor vai adorar. O senhor é tudo isso que o senhor está me pedindo. E como é que fica aquele cara que investiu e colocou um cliente na mão de um agente de vendas e que está, entre aspas, traindo a confiança de entregar esse cliente para o concorrente? Acontece a mesma coisa no avulso. A imobiliária cadastra o seu imóvel. Cadastra. Se tiver aqui no seu imóvel, primeiro sinal de objeção, ele vê se no mesmo prédio tem um outro imóvel para ele poder visitar. Nesse processo de cadastro, algumas vezes a gente está falando um pouco desse perigo e dos riscos de deixar intermediários trabalharem, muitos e muitos deixarem trabalhar. Algumas vezes o próprio imóvel e o dono pode servir até de uma isca, não é mesmo? Porque o opcionista, ele cadastra o máximo de imóveis possíveis. Se ele conseguir uma visita, e no caso de qualquer objeção do imóvel dessa pessoa, o seu imóvel não tem piscina, mas eu tenho um aqui do lado. Mas a isca foi o seu imóvel que conseguiu uma venda não do próprio imóvel, mas de um outro imóvel. Porque, na verdade, o proprietário ele está interessado na venda do seu imóvel, enquanto que o intermediário está interessado na venda de qualquer imóvel, né? Porque não existe esse compromisso. Então passa muito por aí também. Então é a mesma. A comissão é a mesma. É o que eu te falo, o que seduz o imóvel, o que seduz um corretor, é o imóvel com o mínimo de objeção do público-alvo dele. É aquele que surpreende mais o público-alvo dele. É o unicórnio do público-alvo dele. É o unicórnio que o público-alvo está buscando, entendeu? Exato. E eu estou lembrando agora de uma conversa que a gente teve com um cliente nosso
sobre estratégia de força de vendas, né? E a gente trouxe o exemplo da Apple, né? Do iPhone e do BlackBerry, né? Para usar exatamente esse conceito aí que você falou, que o corretor ele não se interessa pela comissão, ele se interessa pelo produto ser um produto diferenciado, único e um unicórnio. Conta mais essa história. Você prefere ser um corretor da Apple ganhando 0,5% de comissão ou você prefere ser um corretor da Motorola ganhando 10% de comissão? A comissão é o que conta menos, né? O mais importante é o produto, sem dúvida que eu prefiro o 0,5% do iPhone, sem dúvida nenhuma. É o seguinte, quanto mais você pulverizar o seu imóvel mal posicionado, mais você está espalhando o problema, mais você está queimando o seu imóvel, mais ele está ficando prostituído e mal falado no mercado. E depois que você faz uma oferta, depois que você faz um lançamento, não só empreendimento como imóvel avulso, pau que nasce torto nunca se endireita. Você no empreendimento, se a gente estiver falando exatamente esse mesmo exemplo, você no empreendimento você não pode lançar um imóvel que tem lá 100 apartamentos e você arriscar um preço tal e esse preço não teve uma boa aceitação, não pelo preço, e sim pelo produto mal posicionado ou com algum senão que ele precisava melhorar. E aí você usa como remédio abaixar o preço. Aí abaixar o preço, o que você faz com quem comprou no começo? Você faz um lançamento. O propósito de um lançamento é você começar num valor e crescer nesse valor. Não só pela própria inflação, porque a cada mês que passa as coisas ficam mais caras, mas como também para ter aquela sensação de quem comprou ganhou dinheiro. Porque é diferente até do lance. Imagina, a pessoa reclama da Magazine Luiza se ele compra uma geladeira hoje por 1.000 e amanhã faz uma promoção de R$ 800. E você fala, pô, quero devolver a geladeira e comprar outra. Imagina um apartamento, que é a compra da vida da pessoa, ele compra lá, sei lá, por 500 mil, e mês seguinte o lançamento não foi tão bom assim, o incorporador começa a baixar o preço como remédio. E aí ele leva para uma outra imobiliária para poder sanar esse remédio. Então, cara, o remédio não adianta ir por aí. O remédio é antes disso. E a gente batalha muito, que é o seguinte, antes de uma boa oferta, antes de você delegar para alguém, você tem que fazer aquela auditoria se teu imóvel é unicórnio ou não, para você saber se você está bem posicionado e você ofertar do valor máximo possível e você ser muito assertivo, porque você vai estar pegando um nicho que ninguém nunca, talvez naquele setor ou naquela praça, naquele ambiente competitivo ali, ainda não supriu essa necessidade de alguém que está buscando aquilo ali. Então, é melhor você ser corretor de um produto que vende igual água, mesmo mais caro, a Apple é um exemplo disso, do que um produto mais barato que não vende. Você tem que ficar na guerra de preço lá. Você compra a Motorola, ou você compra lá, sei lá, o outro, o Samsung, ou você compra o LG, sei lá, o outro que fica batalhando ali por preço naquele negócio. Você prefere ser corretor de qual? Ganhando menos. Sem dúvida. Então, isso é bom não só para o proprietário, mas é bom também para o corretor, né? Porque o corretor ele vai selecionar também, ele vai selecionar o imóvel que é um imóvel que tem mais liquidez, que está mais próximo da venda, que está mais maduro, que está mais preparado, né? O proprietário e o corretor tem que saber. No mais simples de vender, no mais rápido de vender. Ele não vai querer saber se você tem olhos azuis, se você deu um bolo para ele na hora que ele... um cafezinho, um bolo na hora que ele foi conhecer seu imóvel, ou que ele elogiou seu imóvel, ele vai elogiar, vai falar bem, não vai falar dos defeitos dele na sua cara, mas ele não está preocupado com a sua, ele está preocupado com a primeira. Você tem que saber transformar o teu no primeiro da fila. O primeiro da fila, para ele, vai ser sempre mais vantajoso, que é o mais simples e mais fácil para ser vendido. E essa é a nossa batalha, nossa luta, nossa intenção aqui de conscientizar cada vez mais e ensinar a pessoa a transformar o próprio imóvel num imóvel unicórnio que consiga atrair e até superar e nem precisar dessa força de vendas. Mas essa tentação que a gente começou falando, é o tema do episódio, tome muito cuidado com ela. Eu sempre gostei de trabalhar com exclusividade ou verticalização da venda. Ou você faz internamente,
e faz o atributo direto. Se o teu produto é forte o suficiente, ele não precisa entrar nesse mecanismo, nesse arcabouço que você não sabe de onde, quem te ligou, responsável por que etapa da comissão, para você não saber nem de quem cobra. Porque aquilo que você bem falou, cachorro com mais de um dono morre de fome. E quanto mais gente você oferta o imóvel, autoriza a venda, menos compromissos as pessoas têm com você. É difícil uma pessoa como essa, sem o compromisso, né? Como a gente diz, que a exclusividade traz responsabilidade, né? A exclusividade faz com que a pessoa preste conta do processo de venda do nosso imóvel, que, pô, é bem ou mal, poxa, todo mundo que tem imóvel, que é proprietário de imóvel, sabe o quanto de esforço, o quanto de transpiração foi necessário para adquirir esse patrimônio, e esse patrimônio tem que ser muito bem gerenciado. E quando a gente entrega para muita gente, ele tem uma gestão que está longe de ser a ideal, né? E como o canal é o mesmo, não adianta você amplificar a oferta, porque o comprador é o mesmo. O comprador está no mesmo canal, ele vai acessar a imobiliária A, B, C, D ou E, assim como nos estandes de venda. Ele vai ser impactado, não importa qual é o crachá da imobiliária que está sentado lá para dar o bom dia, boa tarde para o cliente que vai entrar no estande. Se o cliente é espontâneo, é aquilo que a gente faz. Constrói o jardim que a borboleta vem sozinha. E aí o corretor vai tirar o pedido. Se assim você achar que tem que vender com o corretor. Um exemplo disso que a gente fica falando, as próprias incorporadoras, é que o consumidor final, a pessoa, a pessoa comum, acaba não conhecendo essas estratégias. Mas de tanto sofrer por esse carregamento de estoque, que a própria dona incorporadora, que é quem produz os imóveis, constrói, coloca à venda e tem os estoques parados lá, tem e dói no bolso dela, já tanto doeu isso que ela tem que buscar uma solução interna. E a gente acaba não tendo esse discernimento no modo avulso, porque às vezes é a única venda que a gente vai fazer na vida. Ou tem um imóvel, é o único problema que a gente vai ter na vida para poder resolver. E a gente não tem esse passo a passo descrito na nossa Bíblia. A gente só tem o mindset que o nosso avô passou para o nosso pai, que passou para a gente, que quanto mais... Quanto mais, seguinte, melhor. Não estou pagando nada. É de graça. O cara vem, tira foto, anuncia e atende todo mundo por telefone, não estou gastando nada. Só pago se vender, pode anunciar. Isso é o maior crime que você, dono de imóvel, está fazendo com o próprio imóvel. Porque você vai pagar essa conta de todo mês que esse imóvel está parado, cadastrado na prateleira de todas essas imobiliárias. Se uma delas pagasse a conta, eu tenho certeza que seu imóvel estava antes do que você imaginava vendido. Se alguém pagasse, se intermediário pagasse essa conta do imóvel parado, seu imóvel estava vendido antes. Mas tenha certeza que seu imóvel estaria sendo ofertado de uma forma diferente. Então, como ele é descompromissado, só recebe se vender e você não está pagando nada, pode até escolher a forma que você vai vender e o preço vai colocar, fica aquele negócio, eu finjo que te pago e você finge que trabalha. E aí fica 16 meses, em média, que o mercado imobiliário espera para poder ter o giro entre a vontade de vender e a venda efetivamente feita. Basta você olhar, tá? Aí todo mundo pode colocar. Então é o seguinte, se você topa, se você é dono de imóvel, está ouvindo a gente, que topa esperar organicamente o seu imóvel ali no topo da torre, igual a Bela Adormecida, esperar um príncipe encantado, chegar de cavalo, saber que aquilo está à venda, subir lá, e mesmo você sendo mal arrumada ou sendo uma baranga, o príncipe vai te beijar, se você acha que é legal, tá desse jeito, beleza. Organicamente, a média está aí para te falar que você vai esperar uns 16 meses, isso aí já em pesquisa da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadores, está ali falando. Se você topa isso, faz o seguinte, coloca na conta 16 meses, em média, do teu imóvel parado e parte para a briga, tranquilo. Agora, se você está querendo antecipar isso, se isso dói no teu bolso, se isso está impedindo você de conquistar um imóvel maior, pô, tua família cresceu, você tem que comprar um imóvel, você tem que fazer um upgrade, só que você só vai fazer se você vender. A dor da imprevisibilidade de venda
você não pode estar caindo nessa tentação. Se você cair nessa tentação, cara, desculpa, você vai ser... sua oferta vai ser o que a gente chama, é uma palavra dura, mas é uma palavra que é o que a gente fala que tende à média, mas a sua oferta é medíocre. Enquanto a sua oferta for medíocre, você vai ter uma performance medíocre dentro da média, que é de 16 meses. Agora, se você está inconformado com isso, cara, se liga aqui nas estratégias que a gente todo dia traz para você, para a gente colocar. A exemplo disso, cuidado. Pedro, me fez lembrar uma frase que eu gosto muito, que eu li outro dia, do Bernardinho, técnico de vôlei, que diz que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, porque a vitória é consequência da preparação, né? Então, o proprietário que estiver disposto a ter ao seu lado não mais um corretor, mais um intermediário, mas uma figura de confiança, uma figura que tenha um pensamento alinhado com o dele, a figura que a gente costuma chamar, né, de um acelerador de imóveis. Se ele não quiser... listing agent, a figura de um listing agent dos Estados Unidos é uma figura de um acelerador de imóvel aqui, que nada mais é que um ente exclusivo. Exato. Não só que o imóvel dele seja dado em exclusividade, e ele também trabalha, e não trabalha imóveis concorrentes e conflitantes desse imóvel. E, cara, assim como você falou da frase do Bernardinho, desculpa que eu peguei esse símbolo agora, você lembrou dessa frase, achei bacana pra caramba. Sim. Cara, que a vontade de vencer, a vontade de treinar tem que ser maior do que a vontade de vencer, e a vitória é a consequência. Porra, bicho, você que tá ouvindo a gente aí, tu só tem um imóvel na vida para vender naquele momento. Pode ser que em outros momentos da vida você tenha outro. Pô, tu só tem um imóvel. É um jogo só. É um jogo que você tem que jogar. Você não tem que jogar nem um campeonato de 38 rodadas. Você só tem um jogo para vencer, como se fosse a final da Libertadores. Parte para dentro. Prepare-se. É o que a gente costuma dizer. Cara, uma venda, ela é 95% dono e 5% corretor. Só que o dono gosta de delegar para o corretor os 100% do trabalho. Ele é remunerado em 5%, não é à toa, porque ele faz os últimos 5%, que é linkar os CPFs, que é linkar o CNPJ com o CPF ou CNPJ com o CNPJ. Agora, se você delega para ele, cara, senta e espera, porque a estratégia dele de intermediário é diferente da tua estratégia como dono. Agora, se você agir como dono, você vai fazer o passo a passo que a gente ensina dos 95%, que é a vontade de se preparar. Que eu tenho certeza que na hora que você apertar o play, que 95% tiver feito, os 5% é consequência. E vou te falar, talvez você nem precise de corretor. Por isso que a gente promete que em 12 semanas, dentro da metodologia, em 12 semanas você tem o seu imóvel vendido. Seu imóvel é o seu empreendimento. Porque você está preparado, né? Você está preparado e você pode apertar o play ali para fazer o lançamento do teu imóvel. Sem dúvida. A preparação... Não tem segunda chance. Não tem segunda chance em venda de imóvel avulso e lançamento imobiliário. A gente está falando aqui tanto para donos de imóvel avulso, como para executivos e donos de empresa. Porra, gente, não tem segunda chance para fazer um lançamento. E imóvel avulso é a mesma coisa, só que é mais fácil. Você lança um imóvel, pronto. O trabalho que dá, imagina o trabalho que dá de convencimento, de confiança, de garantia que você tem que dar para alguém que está comprando um imóvel no papel, que você vai demorar lá 18, 20 meses para entregar. Porra, o outro imóvel está pronto. Até se precisar, a gente já falou de estratégias, até se você quiser entregar um imóvel dos sonhos da pessoa, você pode, em vez de ter que construir para poder mostrar, você pode mostrar um projeto e falar, cara, em 3 meses essa reforma está feita aqui. Você me paga tanto aqui, eu te dou essa forma de garantia, você me dá um sinal e a diferença é quando o teu imóvel estiver pronto. Às vezes o cara que está comprando pode esperar 3, 4 meses, ele vai fazer a reforma mesmo. Então você pode colocar isso na sua oferta. Mas isso é tema de outra live para a gente falar de estratégias que não precisam custar nada para você conseguir comprar um imóvel na planta. Mas a estratégia do empreendimento serve para a estratégia. E, cara, tome muito cuidado em você ofertar para o fulaninho, para o ciclaninho, para o beltraninho, achando que o número de clientes para conhecer o seu imóvel vai aumentar. Não vai, não. Você só tem uma chance de fazer um jardim. Deixa eu só levantar a última bola aqui, já que a gente estava falando de Bernardinho, de jogo de vôlei, vou fazer esse trocadilho aqui de levantar a bola.
Cara, a gente estava falando, poxa, é um patrimônio adquirido com muito suor, é um imóvel que nós temos na nossa vida, né? Nós passamos a nossa vida nos preparando para gerenciar o quê? Para gerenciar a nossa família, para gerenciar a educação dos nossos filhos, para gerenciar as nossas finanças pessoais. E isso a gente não delega para muita gente. A gente delega, se delega, delega alguém de muita confiança, que tenha um pensamento muito alinhado com a gente. E com o nosso imóvel não pode ser diferente. A gente tem que estar, se a gente não quer tratar do tema diretamente, que a gente delegue alguém de nossa confiança e que tenha uma estratégia completamente alinhada com a gente. Só voltando, o patrimônio das famílias, se a gente fizer um levantamento do patrimônio das famílias brasileiras, as famílias brasileiras têm muitas vezes mais patrimônio imobiliário do que dinheiro no banco. E eu aposto que você, como... Ligando para o gerente do banco, perguntando dizendo, quanto é que... É renda fixa, é poupança, é em que ação, é em que fundo. Muito mais preocupado com os 50 mil reais que tem no banco do que com 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões de patrimônio imobiliário que está na mão de vários corretores. Né? Então, exatamente. É você pegar o teu dinheiro. Se você pudesse multiplicar a oferta do teu dinheiro, assim, ó, vou colocar em um monte de agente financeiro. Quem me der o retorno mais rápido aqui, pô, ganha meu prêmio, ganha meu beijo. Cara, não é. Não é assim que joga o jogo. Se é assim que você quer jogar o jogo, esteja preparado para esperar. Não tem nada de errado com isso. Você não precisa estar inconformado igual a grande maioria das pessoas está. Paciência. Agora, o recado é para você que não só está precisando, igual um doido, vender o seu imóvel imediatamente, porque imagina você poder ligar para o teu acelerador imobiliário e falar assim, cara, agora é D mais 90, tá? Estou esperando dinheiro na minha conta. E resolver. Assim que você liga para o teu agente financeiro e fala assim, cara, aquele investimento é D mais 60, beleza, pode resgatar. É o sonho de todo mundo que tem um imóvel. Então, 80% do patrimônio das famílias às vezes fica imobilizado e as pessoas destinam 80% do seu tempo a tomar conta de 10% do seu patrimônio e os outros 90% está na mão de um monte de intermediários, opcionistas, cadastrando imóvel um atrás do outro e você pagando a conta do carregamento do estoque e cachorro com muito dono morre de fome. Morre de fome. E você, eu não sei quanto tempo você vai aguentar essa fome, mas essa fome custa caro. Essa fome custa o custo de carregamento de estoque. Então, tanto você, dono de empreendimento, como dono de imóvel, se liga nesse mindset que hoje, para atingir o máximo de pessoas, você não precisa nem de intermediário. Você sozinho consegue apertar o play na hora certa e basta 2, 3 ações em anúncios bem colocados e posicionamentos em redes sociais, sem o pudor, você pode vender. E se você tiver o pudor de atender uma pessoa, quiser delegar, não quero aparecer, escolhe um. Dá essa exclusividade e cobra resultado. Agora, eu quero te falar o seguinte, você não vai conseguir achar muito acelerador imobiliário, porque é cômodo sentar também na cadeira do corretor e simplesmente só cadastrar. Se você falar, eu te dou a exclusividade, vai ter muito corretor que fala assim, não quero. Não quero, porque eu vou acabar me comprometendo e eu não vou te dar o resultado durante o tempo que você me dá. Não, eu te dou a exclusividade por 1 ano. Olha, obrigado. O seu imóvel, eu vou colocar aqui na prateleira aqui e, organicamente, ele vai ser absorvido daqui a 1 ano e meio. Então, pouco eu vou conseguir contribuir. Então, eu prefiro, no teu compromisso, fala o seguinte, deixa eu cadastrar aqui, se eu vender, você me paga. E você é uma das ofertas que, se pintar um cliente, você vai pensar, o que tem com o perfil dele aqui? Tem o do Marcos, tem o do Pedro e tem mais uns 3 ou 4. Se calhar de ser o do Marcos, beleza, o príncipe encantado gostou da Bela Adormecida, a Bela Adormecida acorda e vivem felizes para sempre. Só que, geralmente, esse príncipe encantado demora 16 a 18 meses para bater na porta da Bela Adormecida. Então, se o teu imóvel é Bela Adormecida, ou você acorda e corre atrás do príncipe para poder parar de pagar a conta do aluguel da torre, ou então você
espera, paga o aluguel da torre e fica só acenando lá em cima ou espalhando para um monte de fada madrinha que tem uma bela adormecida dormindo. E se ela for feia, paciência, vai ter príncipe que não vai querer nem subir a escada para ela ver. Boa, Pedro. Pô, excelente, cara. Esse era o recado aí que a gente queria dar, recado né? de hoje. Eu acho uma boa aí. Galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais uma live da nossa série Aceleração Imobiliária, onde a gente discute aqui estratégias para a gente encurtar o prazo de venda para você conseguir, na hora que aperta o play, vender em 12 semanas qualquer imóvel, da casinha do cachorro até o grande empreendimento, a gente consegue entregar a venda ensinando essas estratégias para você assumir as rédeas e deixar de ser passivo nesse mecanismo. Até a próxima, galera. Saudações imobiliárias. Obrigado, Marquinhos. Até a próxima, cara. Abraço, Pedro. Abraço, obrigado Valeu. pela companhia de vocês aí. Falou. Falou, abração, galera. Até mais. Abraço.